Tô aqui com dois sucessos da JBL em mãos, o Tane 510BT e o Tane 710BT. Eu postei os reviews desses dois fones de ouvido aqui no canal e nos comentários as pessoas vieram perguntando, mas qual que será que vale mais a pena? E qual é a minha opinião para te ajudar a escolher entre esses dois modelos? Você está no Seu Lado Geek, um canal sobre tecnologia. Aqui você acompanha reviews, dicas e tutoriais. Fica o meu convite para inscrever-se e ativar as notificações. Se vocês precisarem do review completo de cada fone, eu vou deixar aqui no card, também na descrição, assim como os links de onde eu comprei com algumas ofertas, tá bom? Tudo aqui na descrição, no comentário fixado. Para aquelas pessoas que gostam de informações mais rápidas, né? Qual que é o seu preferido? Qual que você indicaria para mim? Bom, o meu preferido, após analisar os dois individualmente, usar os dois aqui por um longo período de tempo, eu prefiro o 710BT. Agora, se você quiser saber o porquê que eu prefiro o 710BT, continue aqui no vídeo, assim você fica realmente sabendo o porquê que eu escolhi este aqui. O JBL 510BT, ele era o meu fone preferido em relação a graves, até eu encontrar o 710BT. Por quê? Vamos lá. A primeira diferença está no conforto, beleza? O JBL 510 é um fone on-ear, ou seja, é um fone que você vai colocar aqui e ele fica sobre a orelha. É um fone que é confortável, porque os fones da JBL são confortáveis sim, tá? E apesar de ser on-ear, ele é muito confortável. A concha aqui do JBL T510 é uma concha menorzinha, o suficiente para ficar acima da orelha. Já no 710BT, nós temos uma concha relativamente maior. Colocando aqui na cabeça, nós já conseguimos perceber o quão mais confortável o 710BT é. Justamente porque, por ele ser um fone over-ear ou circumaurais, né, como o pessoal chama aí, são os modelos circumaurais, ele já é mais confortável por si só, né? Por quê? Porque toda a parte de pressão aqui, de suporte, de apoio, não está mais na orelha, mas sim agora na nossa cabeça, fazendo com que nós tenhamos menos pressão sobre a orelha em si. E este, para mim, é um dos principais fatores para eu escolher o JBL, né? Preferir o 710BT. Ah, mas não significa que o 510BT não seja confortável? Não, de longe. O 510BT também é muito confortável, levando em consideração fones on-ear. No entanto, você precisa levar em consideração também que este aqui é um fone um pouco mais pesado do que este aqui. Tá? No entanto, se você, por exemplo, vai fazer uma academia, você vai para uma esteira, este fone costuma ficar mais fixado também. Porque ele realmente, você pode mexer bastante, você pode correr e tal, tudo mais, apesar de não serem os fones mais indicados, eu indico para quem vai para academia os fones intra-auriculares, que são os fones pequenininhos, você tem ótima qualidade, inclusive eu só tenho um vídeo recente aqui do QCI T1C, que é um fone relativamente barato pela qualidade que ele entrega, tá? Então, se você quiser assistir também, vou deixar o link aqui. Voltando aqui ao comparativo, o 710BT tem um pouco mais de fixação. Ele fica mais confortável na cabeça também para exercício, beleza? Então esse é o primeiro detalhe. O conforto, para mim, o 710BT tem um conforto maior do que o 510BT. Beleza, Paiva? E sobre a qualidade de som? Olha, basicamente, os dois fones têm a mesma qualidade sonora. A única diferença técnica aqui desses dois fones é que no caso aqui do 710BT, como ele é um fone over-ear, o driver é um pouco maior, é um driver de 40mm contra um driver de 38mm aqui do 510BT. Apesar de existir essa diferença de tamanho na construção do driver, ele não vai trazer uma diferença absurda na qualidade. A percepção de quem está ouvindo é basicamente a mesma em relação à qualidade sonora. Até mesmo os graves, né, com a tecnologia Pure Bass que nós podemos ver aqui, ó. Quer ver, ó? Ó. O JBL tem até aqui na caixa, inclusive, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Nas duas caixas do 510BT, Pure Bass, que é uma tecnologia para quem gosta muito de graves, tá vendo? No entanto, o JBL tem um detalhezinho adicional que é o seguinte, como ele é um fone over-ear, não estamos falando dessa característica por qualidade em si, mas como a construção dele é diferente e é um fone over-ear, nós temos mais isolamento do áudio. Ambos entregam uma frequência de 20 a 20 kHz, então não teríamos de ter diferenças nas frequências, divisões de frequências, mas pelo fato de ele ser um fone que isola mais o ruído externo, isso significa que nós teremos menos interferência para ouvir a nossa música. Então isso traz uma percepção de qualidade sonora melhor. Sobre o volume,
Ambos os fones têm basicamente o mesmo volume, a mesma sensibilidade. Na verdade, na especificação técnica, o 510BT tem uma sensibilidade de 103 decibéis e meio e esse aqui de 103. Meio decibéis não vai fazer diferença perceptível pra gente. A impedância são 32 ohms. Isto significa para nós que ambos fones vão entregar o mesmo volume também. Obviamente que esse assunto é um pouquinho mais complicado, estou falando de uma forma bem simples, né? Sensibilidade e impedância tem a ver com quão fácil é, por exemplo, para o seu celular, para um computador empurrar o áudio para chegar com volume satisfatório no fone, né? Mas, de forma bem resumida, é basicamente o volume que você vai ter aí para ouvir suas músicas. Então eles têm basicamente a mesma especificação técnica, os mesmos graves, o mesmo volume, tudo mais. Outro detalhe que traz um ponto positivo a mais aqui para o 710 é que ele tem uma entrada de cabo P2. E isso pode ser útil em diversas situações. Tá? No entanto, detalhe, o cabo P2 não tem microfone, tá? O fone Bluetooth sim tem microfone para você fazer as suas videochamadas e tudo mais, atender telefone. E isso é muito bom em duas situações. A primeira situação é que se porventura você esqueceu de carregar o seu fone e ele acaba aí num dia que você não pode parar de ouvir, você pluga o cabo P2 e você consegue ouvir aí tranquilamente continuar ouvindo, porque com cabo P2 você não precisa de bateria interna. O outro motivo é caso você queira usar o seu fone para jogar. Não sei se vocês sabiam, mas esses fones, eles não foram criados para jogos. Então, mesmo sendo fones Bluetooth de ótima qualidade, eles vão apresentar ainda uma latência para quem joga, principalmente para quem gosta de jogos de tiros bem agitados. Entre você ouvir ali, der o tiro e você ouvir no seu fone Bluetooth, você vai ter alguns milissegundos de latência e acaba incomodando. E se você, por exemplo, escolhe o JBL 710, mesmo que você não tenha um microfone aqui no cabo para você conversar com o pessoal, você pode usar outro microfone. Para jogar, você vai ter uma ótima qualidade e, obviamente, que ele não é um fone game, mas pode servir tanto como, principalmente, se você gosta aí de bastante grave. Outro ponto positivo para o 710BT está relacionado à bateria. Com o 710BT, você tem a possibilidade de ouvir até 50 horas de músicas com uma bateria, ou seja, é bateria para a semana inteira, levando em consideração se você usar 8 horas por dia. Quem usa aí 2 horas por dia vai demorar mais de 20 dias para precisar carregar o fone. E a bateria segura muito bem. Já com 510BT, você vai ter uma bateria de longa duração, mas para aproximadamente 30 horas. Mesmo o 710BT sendo um fone mais caro em relação ao 510, para mim ele traz um custo-benefício melhor. Custo-benefício não é apenas valor, porque se fosse o valor, o 510 é mais barato, eu falaria, não, esse aqui tem o melhor custo-benefício. Mas, pelo conforto, que para mim é muito importante, a duração da bateria, que nós temos quase o dobro em relação ao 510BT, e o cabo para uma eventual emergência, para mim, o 710BT é um melhor custo-benefício. Como eu falei, qualidade de áudio, você não vai ter aquela diferença que você vai falar, não, o 710BT é realmente muito melhor. Basicamente não, tanto graves quanto qualidade de áudio e volume, você vai ter basicamente a mesma coisa nos dois fones, fechou? Então, se você precisava de minha opinião, para mim o 710BT entrega o melhor custo-benefício e aqui abaixo tem os links para vocês comprarem com as melhores ofertas que eu encontrei desses dois fones aqui, fechou? Então fico por aqui e até o próximo vídeo, valeu!